Opa, meu nome é Sednor e hoje eu quero falar sobre a versão remasterizada de Zelda Ocarina of Time, lançada originalmente no Nintendo 64. Muitas pessoas reclamam dessa versão, dizendo que não mudou quase nada ou com argumentos que não faz menor sentido, mas estou aqui para te mostrar o que realmente mudou. E não pense que foi só gráficos ou iluminação, tem muita coisa interessante nessa versão. Esse vídeo foi separado em vários tópicos, que são músicas, gráficos, construções, interior e exterior, personagem, inimigos, animações e por último, pequenos detalhes que eu percebi. A versão de Ocarina para 3DS foi lançada em 16 de junho de 2011 e olha, não foi a equipe do Shigeru Miyamoto que fez essa versão, mas sim uma equipe parceira da Nintendo, a Grezzo. A Grezzo já fez outros remasters e alguns jogos próprios, como Line Attack Heroes e The Alliance Alive, mas o trabalho mais famoso dele foi o remake de The Last of Zelda Link Awakening, além dos remakes de Ocarina e Majora's Mask. Agora vou te mostrar o que realmente mudou entre essas duas versões. Em qualquer jogo, a música é super importante. Em Zelda não é diferente, é o coração do jogo. Sem a música você não consegue completar quests ou puzzles. É quase literalmente a alma do jogo. Na versão de Zelda para 3DS, a equipe da Grezzo deixou muitas músicas mais polidas e muito mais nítidas. Sednor, são só músicas. Qual é a diferença? Calma, meu lindo, presta atenção. Os caras da Grezzo mexeram em muitas notas musicais e deixaram mais suave. Quase tudo mudou. Claro, tem a questão da evolução da tecnologia, mas mesmo assim, vale a pena vocês ouvirem. Algumas músicas não mudaram muito, mas outras mudaram drasticamente. Por exemplo, a música do Templo do Fogo. Na versão de 64, você ouvia claramente vozes cantando, que podia ser meio esquisito durante a jogatina. Na versão de 3DS, essas vozes foram removidas e o tom da música ficou mais tranquilo. Sim, essa música já havia sido modificada em versões posteriores do Nintendo 64, mas mesmo assim ficou muito melhor de ouvir nesta versão. Outra mudança que podemos perceber foi na música da Fire Nave, sabe? Aquela música do começo do jogo. Na versão de 64, parece que usaram um xilofone como instrumento principal. Na versão de 3DS, o xilofone ainda está lá, mas o som está um pouco mais abafado e a música ficou levemente mais rápida. Outra música que teve alteração foi a Lost Wood. Não é uma diferença tão grande, mas dá para notar o carinho nos ajustes. Algumas músicas da versão de 3DS me chamaram a atenção, como a da Forest Temple e Zora's Domine. Lógico que não vou mostrar todas as músicas aqui, senão o vídeo não terá fim. Os gráficos mudaram muito, foram para um estilo muito mais cel shaded e o jogo ficou realmente lindo. Os cenários, as pessoas, dungeons e claro, a iluminação. Tudo ficou mais charmoso. No Zelda do Nintendo 64, muitas texturas era basicamente um PNG tudo estourado. Para a época de 98 era impressionante, mas hoje comparado com outros jogos, o Zelda de Nintendo 64 é bem feio. Mas na versão de 3DS eles mudaram tudo, as texturas estão muito bem bonitas e nítidas. Agora consigo ver claramente o que está na minha frente. No Zelda 64 havia lugares onde mal dava para enxergar, tudo era embaçado. Mas agora, nesta versão, dá para ver tudo. A iluminação também melhorou muito, ficou bem mais bonita e especificamente à noite na cidade de Hyrule. A paleta de cor foi alterada, agora com tons mais saturados e muito mais vivos. Os efeitos da água, fogo e luz melhoraram demais, dando uma nova cara ao jogo. Isso também se aplica aos efeitos visuais. Quando o Link toca uma canção com a Ocarina, notei alguns pequenos detalhes. Ao tocar a canção da Sarah, agora aparecem os efeitos visuais de folha ao fundo. E o verde está muito mais bonito. Isso também é perspectivo nos outros efeitos quando tocamos alguma canção. Outra mudança que me impressionou foi em Hyrule, quando está destruída. No fundo, acima do castelo, há um vórtice gigantesco que dá uma aparência completamente imponente ao cenário, deixando o castelo de Genon ainda mais incrível.
Seguindo o raciocínio sobre os gráficos, há um lugar no jogo que ganhou uma cara nova, o centro de Hyrule. Quando chega a noite em Hyrule, é uma coisa linda. Conseguimos ver todos os panfletos da loja com muito mais nitidez. Antes, mal dava para entender o que estava escrito. A loja de minijogos mudou. Na versão do Nintendo 64, nem parecia uma loja, tudo era borrado. Outro lugar que mudou bastante foi o Templo do Tempo. Agora podemos ver até reflexos. Eles praticamente refizeram o Templo do Tempo. Na versão original, era só uma sala sem graça, com um piso xadrez e um pequeno tapete vermelho. Mas agora, na versão de 3DS, ficou incrível. O tapete se estende até o altar onde tocamos a música do tempo. A sala parece muito maior e eu prefiro essa versão. No original era tudo meio claustrofóbico, mas agora colocaram mais pilares, a iluminação na janela e aquele altar que tem um símbolo da realeza agora está mais detalhado e com a cor dourada. Outra coisa que eu adorei foi o interior das casas. Eles mudaram quase 70% das casas ou loja. A loja da Floresta Kokiri no Nintendo 64 era meio básica, mas agora no 3DS está espetacular. Tudo está bonito. A diferença é impressionante. Isso até me lembra muitas das lojas de Monster Hunter, que eu tenho que jogar esse jogo ainda. Antes era um PNG sem profundidade e bem sem graça, mas nessa versão todo lugar tem algo novo para olhar. O Castelo da Zelda também sofreu algumas alterações, principalmente do jardim onde ela fica. Até nas próprias casas dos Kokiri houve mudanças. Na casa do Link dá para ver o que tem lá dentro. E eu nem sabia que tinha uma pia, cara. É impressionante isso. Muitos lugares nas casas ficaram impecável. Mas que me chamou a atenção, velho, foi a casa da personagem Malo. Mano, olha isso, cara. Ficou muito bonitinho, tá ligado? Os desenhos da personagem enfeitando quase toda a parede, seus brinquedos e os quadros, um mais encantador que o outro. Tem muito detalhe só nesse cantinho. Isso, lógico, também se aplica quando voltamos à forma adulta. O Ingo se tornou dono de tudo, né? Como já sabemos. O quarto dele mudou, refletindo mais uma personalidade adulta, com pinturas mais sérias na parede e sapatos jogados. Cara, esse detalhe revela muito sobre quem ele é. As dungeons também passaram por alterações significativas. A que me chamou mais atenção foi a da Jubu Jabu. No original, ao entrarmos no estômago dele, mal dava para perceber que estávamos dentro de um ser vivo. Não parecia feito de carne e nem dava para notar que era um interior de um peixe. Agora no 3DS isso ficou muito mais claro e honestamente é meio nojento. As novas texturas e sombras realmente melhoraram o visual, tornando a dungeon literalmente feita de carne. Todas as dungeons mantêm o mesmo formato do original, mas o que realmente mudou foram as texturas, que trouxeram uma nova identidade. Por exemplo, a Dungeon da Floresta tem uma seção completamente nova graças às novas texturas, assim como do fogo. Antes, as texturas eram simples, com pequenos tijolos e outros detalhes. Em algumas dungeons, gostei bastante do novo visual, como o Templo da Sombra e meu favorito, o Templo do Deserto. No 3DS, cada sala tem uma textura única ou um padrão diferente, tornando essas dungeons muito mais especiais do que antes. Como estamos em um console com muito poder gráfico, todos os personagens têm muito mais polígono, com modelos bem mais detalhados e bem mais redondinhos. Muitos deles ganham mais detalhes, por exemplo, o Link. Na versão original ele parecia bem simples, só com a roupa verde básica. No 3DS, a paleta de cores está bem mais viva, a roupa tem mais detalhes e a bota do Link parece mais robusta. O Link adulto está muito bonito e bem mais expressivo do que antes. Agora não tem aquela cara de cu da versão original. A princesa Zelda ganhou alguns pequenos detalhes, embora sutis. O símbolo na sua cabeça agora está totalmente 3D. Seus dedos são separados. Na verdade, todos os personagens agora têm dedos separados, né? Mas enfim. A joia no peito da Zelda está muito maior e bem mais visível. E seu corpo está mais afinado, incluindo o rosto, que está muito melhor. Antes a Zelda parecia uma caixa de leite. No geral, são detalhes que tornam os personagens bem mais agradáveis visualmente. Até a coruja, que sempre dá aquelas dicas bem inúteis, passou por mudanças bem interessantes. Outros personagens como o Ingo, a Malon, a Sarah e o Rei Zoro também foram atualizados, como dá para notar. Falando sobre os bosses, eles não tiveram muita diferença. Claro, com as novas texturas e gráfico melhorado, eles ficaram visualmente melhores, mas nada muito radical. O único chefe que notei uma mudança bem marcante foi do Templo da Nação. Agora suas... não sei o que é bem isso, se mexe, o que dá um toque
extra ao visual do chefe. Além disso, quando ele morre, ele vira uma substância totalmente negra, enquanto antes era uma cor mais azulada. Enquanto os inimigos menores, alguns deles também me chamaram a atenção, como aquele esqueleto que encontramos na dungeon da floresta. Seus olhos brilham, a espada que ele carrega está mais dourada e o escudo está um pouco maior. E também deram uma aumentada nesse esqueleto. E lembro dos morcegos que encontramos? Eles mudaram de cor, principalmente o morcego do Templo do Fogo ou outros morcegos que pegam fogo. Quando ele está em chamas, fica com a coloração embranquiçada e ao receber um golpe, volta à cor original. É um detalhe bobo, mas interessante. Outro inimigo que mudou, embora sem muita relevância, aquele monstro com a expressão de cu. A sua cor e sua textura foram alteradas, mas sinceramente, cara, eu prefiro a versão original. Não foram só gráficos e estruturas inimigos que mudaram, as animações também foram bastante aprimoradas. Algumas foram totalmente reformuladas e outras ficaram mais suaves. Por exemplo, a animação do Link em combate está muito fluida em relação à versão original. A cambalhota que ele dá também foi trocada. Agora, por algum motivo, ele faz um movimento de lado. É estranho, sim, mas fazer o que, né? Não interfere nada nessa jogatina. Outra coisa que percebi foi a animação do javali, lá no Bosque Perdido. Com essa nova animação, enfrentá-lo ficou mais desafiador. Antes, devido às limitações do console, tudo era bem travado, tanto as animações do inimigo quanto a do próprio Link. Com o novo hardware do 3DS, isso não é mais um problema. Todas as animações estão muito mais fluidas e prazerosas de executar. No Nintendo 64, os movimentos eram travados e lento, o que era normal para a época. Já nessa versão, é muito mais satisfatório ver o chefe fazendo seus ataques de forma suave e muito natural. Outra animação que me surpreendeu foi a dança dos Reis dos Goron. Quando tocou uma canção da Sarah para ele, a sua dança ficou muito mais divertida. Além disso, uma nova animação foi adicionada para o Link. Quando corremos sobre o gelo, ele tenta se equilibrar para não escorregar, o que achei bem interessante. É realmente impressionante que tenham criado uma nova interação apenas para esse lugar. Essa versão trouxe algumas mudanças interessantes em relação à versão de Nintendo 64, e esse detalhe deixou o jogo com uma nova cara. Um dos primeiros detalhes que amei foi a apresentação de alguns cenários e inimigos. Em especial, o inimigo que teve uma introdução reformulada foi o Javali, que agora dá a entrada do Templo da Floresta. Na versão original, ele simplesmente aparecia sem muita frescura. Nessa versão de 3DS, foi adicionada uma nova câmera para apresentá-la, quase que se fosse um mini-chefe. Quando vi isso, fiquei bastante feliz e ainda deixou essa área bastante especial. No Templo do Deserto, isso também ocorre para mostrar a entrada do templo para o jogador, e isso ficou muito fantástico. Um aspecto que mudou bastante foi a interface. Na versão de Nintendo 64, toda a interface ficava na tela da TV e exibia quase tudo: vida, mapa, itens e etc. Para acessar informações adicionais, como músicas ou mapa mais detalhado, era necessário abrir o inventário. Agora no 3DS, toda a interface foi transferida para a tela inferior. Vamos falar sobre a aba da ocarina, que usamos bastante durante o jogo. Ela conta com a ocarina digital e ícones do controle, além de uma aba que exibe todas as músicas que você encontrou até esse momento. Os ícones das músicas estão coloridas e têm símbolos próprios. Existe um padrão. Músicas normais, como a Lullaby e a música da Sarah, têm a mesma coloração e símbolos distintos. Já as músicas do templo, como a da Floresta e do Fogo, têm cores que representam cada dungeon. Esse visual é bem chamativo e bem melhor. As notas musicais que tocamos durante o jogo também foram alteradas. Na versão de Nintendo 64, geralmente usávamos bastante as setas, o que facilitava decorar quase a metade das notas. No entanto, nesta versão, todas as notas foram trocadas para se adaptarem ao novo controle do Nintendo 3DS. Embora no começo eu tenha achado estranho, acabei me acostumando. Saindo um pouco das músicas, a organização dos itens também teve uma grande melhoria. Na versão original, havia 4 abas para separar os itens,
um para o mapa, outra para itens de quests, uma dedicada a equipamentos como roupa e escudo e a última para a seleção de itens, bombas e flechas e etc. Isso tornava a navegação bem complicada. Na nova interface está muito mais acessível, com apenas 3 abas, um para o mapa, outro para equipamentos e itens de quests e a última para itens em gerais como botas, arco e o nosso gancho. Tudo fica reunido nessa aba agora. Além disso, foram adicionadas 2 colunas com informações bem importantes, como a nossa vida, a barra de magia e moedas. O mapa também está bem centralizado e detalhado na tela. Eles não apenas arrumaram a interface e os personagens, houve pequenas mudanças nas dungeons, como no Templo da Sombra. Ao subir no barco, vemos agora uma estátua gigante da morte, com a capa vermelha, substituindo o corvo que aparecia na versão original. Além das dungeons, houve mudanças em alguns itens. Na Pedra da Agonia é um ícone que lembra uma garra de caranguejo. Outro item que foi alterado foi o escudo de espelhos. A Grezzo removeu o reflexo e trocou o símbolo, que antes era uma lua. Esses detalhes que tinha na versão original tirou todo o brilho desse escudo, cara. É bem sem graça agora, viu? Eu prefiro literalmente a versão original desse escudo. E claro, uma das maiores novidades é a nova jornada chamada The Last of Zelda Master Quest. Mas o que é de novo nessa jornada? Bom, meu amigo, é mais complexo de explicar. Vamos lá. Todo o mapa de Zelda foi invertido ou espelhado. Então sim, todos os lugares que você já decorou estão em posições trocadas. Além disso, as dungeons ficaram mais difíceis. Muitas foram totalmente redesenhadas para ser bem mais desafiadoras. Os inimigos estão muito mais fortes, em maior número e claro, causam mais dano e tem muito mais vida. É praticamente um novo jogo, o que é incrível. E cara, eu fiz a primeira dungeon para ver como é que ficou, tá ligado? E meu amigo, é uma coisa muito estranha. Mas vale muito a pena a nova experiência. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. E lembra que eu falei no vídeo anterior que tinha 6 pontos negativos? Então, todos esses pontos foram melhorados, principalmente a acessibilidade do gancho e do arco. Agora, não fico mais estressado ao usar essas ferramentas para resolver puzzles ou derrotar inimigos. A gameplay com o cavalo está muito mais fluida e agradável. A mecânica de target também teve uma boa melhora. E claro, como não posso esquecer dela, a Zelda. No momento que o castelo começa a cair, aumentar a velocidade dela, o que ficou muito melhor em comparação ao original. E enfim, depois de tudo isso, eu quero falar uma coisa. Muito obrigado por assistir aqui. Eu espero de coração que tenha gostado desse vídeo. Sério, muito obrigado pelos 140 inscritos. Eu fico bastante feliz pelos comentários, visualizações e like. Isso ajuda bastante, vocês não têm noção. E bem, tem outra coisa também que estão me pedindo, é fazer uma grande aventura de Majora's Mask. E, bom, eu não quero fazer por enquanto, mas eu vou deixar isso bem pro futuro, tá? E como eu já falei sobre vídeos, né, sobre esse assunto, bem, o próximo vídeo vai ser de Bayonetta. E, senhores, vai ser bem interessante mostrar esse hack slash pra você, ou pra vocês, né? Enfim, muito obrigado, até a próxima, um beijo na bunda e tchau!